Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal GE, naquele esquema, leio títulos e faço minha análise. É um meio que eu utilizo só para me dar ideia do que falar. A matéria completa, entre no site, acesse e leia a reportagem. Então vamos lá. Primeiro assunto. Royal diz entender cobrança. Posso entregar muito mais e vou. Até o direito faz meia culpa e meia volta por cima em 2026. Royal, assim, para mim tem potencial. É um jogador que tem um bom nível de futebol. Chegou na seleção brasileira, jogou em grandes equipes na Europa. Acho que é um momento de adaptação normal. Pegar o exemplo do Rodinei, lateral direito, que também viveu momentos, assim, chegou muito mal, saiu do Flamengo para o Internacional, retornou para o Flamengo e quando ele retornou, ele fez o sucesso que fez, tá agora lá na Grécia, jogando alto nível o futebol dele, então mostra sim que tem capacidade. É tempo de adaptação, o jogador tem que ter adaptação. O próprio Varela mesmo chegou ao Flamengo depois de passar por grandes clubes europeus. Teve briga com o Gesso, veio dois garotos da base passar por ele, que é o Matheus Silva e o Wesley, para agora jogar um futebol assim que encantou. Para mim, esse ano Varela encantou. Marcou muito bem, fez a final da Libertadores incrível, fez o jogo do Mundial incrível e está mantendo o nível. Acho que jogador tem esse tempo de adaptação, né? Todo jogador que chega já põe a camisa, como foi o caso do Jorginho esse ano, caiu muito bem, começou a jogar um futebol de alto nível e dominou ali o meio campo. Não é todo jogador que vai seguir esta linha. Falando nisso, hoje assisti uns jogos campeonato alemão. Tem um tal de Arthur lá também do pai de Leverkusen, lateral muito bom, que tem que começar a ser observado pela diretoria. Quem sabe no futuro ele vem para o Flamengo. Fica a dica, um bom jogador, gostei muito desse lateral num jogo que eu vi hoje do campeonato alemão. Fica a sugestão. Qual o gol mais bonito do Flamengo em 2025? Teve aquele do Azian, teve do Pedro, mas na minha opinião, humilde opinião, fico do Danilo da final. Subiu lá no alto, o Cristiano Ronaldo tinha feito um gol também assim, nada pela Juventus, que deu o que falar. E o Danilo subiu bem mais alto do que o Cristiano Ronaldo para fazer aquele gol do título Flamengo da Libertadores. Então, para mim, aí já mostra que foi um golaço. Ele subiu muito alto. Até o Henrique falou, ele tá próximo de mim. Quando eu vi, ele estava lá em cima, subiu muito alto. Uma conversa que ele teve com a Arrascaeta dentro do campo. Então, para mim, foi o mais bonito, acho que o mais importante do Flamengo nesse ano. Então, por essas questões, eu fico com esse gol do Danilo. Vamos para outra notícia aqui do Portal GE. Por que o Flamengo aposta em mais protagonismo de Lino em 2026? Contratação mais cara do clube, atacante viveu de tudo em 2025. Ele entra no mesmo sentido que o Royal, que precisa de tempo de adaptação. Ele tem talento, tem qualidade, mas ainda não conseguiu se adaptar perfeitamente à equipe. Porque ali tem que se adaptar com ele, com o Pedro, com a Arrascaeta. Então, aí falta um pouquinho de entrosamento ali para que as jogadas seja bem feita. E normalmente machucava muito jogador. Se estava com o Pedro, Pedro machucou o braço. Estava com o Henrique se lesionou. Você estava jogando com o Prata, depois com o Luiz Araújo. Então acho que é uma mistura assim que ele ainda não conseguiu adaptar com outros jogadores. Questão de movimentação, questão de aproximação.
Então acho que cada ano que vai para o Flamengo vai desenvolver seu futebol de alto nível e também tem esse clima de contratação mais cara que leva um pouco de peso. Só vai ser superado quando o Flamengo contratar um cara mais valioso com ele. Aconteceu isso com o Everton Ribeiro, com o Diego. Quando o Flamengo contrata um jogador muito caro, ele fica meio que marcado por ser o jogador mais caro. Então, se o Flamengo só vai vencer isso, se contratar outro jogador mais caro e por aí vai, acho que vai ser algo normal para esse ano, para os próximos anos, o Flamengo trazer jogadores cada vez mais caros, mais valiosos para o seu elenco. Porque o Flamengo não vai precisar contratar um time inteiro, vai contratar uma peça por posição. Então, às vezes, em um ano, o Flamengo vai precisar contratar apenas um jogador e ali pode gastar muito dinheiro para trazer esse jogador. Mas isso eu penso, acho que essa é a lógica do futebol. Vamos para outra notícia para analisar. Já Saul buscar outra opinião antes de decidir sobre a cirurgia. Meia faz consulta médica na Espanha e tomar a decisão em janeiro. É bom ouvir outros médicos, o jogador tem que ter confiança. É um jogador que também jogou esse ano, está se adaptando ao clube, então está vivendo esse processo de adaptação no clube, que às vezes é difícil, vai levar um tempo ali a conhecer todo mundo, ter aquela confiança, se entregar para fazer uma cirurgia que não é nada fácil. Então é um processo ao qual ele tem que buscar pessoas a qual ele confia para ter certeza se faz ou não. Vamos para outra notícia. Entenda como Felipe Luiz participa de planejamento para 2026. Eu acho que é fundamental que você não pode contratar por contratar. Você tem que ouvir a opinião do treinador, porque é ele que controla o grupo. Talvez uma palavra mal colocada, um pensamento errado, você pode causar um tumulto danado no elenco, destruir essa unidade que há entre eles. Então, eu creio que o Felipe Luiz tem que fazer todo esse planejamento mesmo para acertar nas contratações, buscar jogadores ao qual ele acha e tem a confiança de colocar em campo para jogar. Claro que quem vai negociar, quem vai ser todo o jogo, se é o José Porto, mas escolher a peça em, em escalas de jogadores, vários jogadores que tem pelo mundo, faz o depender do Felipe Luiz. Esse jogador aqui me interessa, eu já tive uma experiência com esse jogador, então isso aí conta muito para a contratação do jogador ou não. Outra notícia para analisar: Pape revela a frase do dono do PSG. Achei que ia perder. Presidente rubro-negro diz que seu time foi melhor na final. Foi e não foi. Foi um jogo, acho, bem equilibrado. Também teve oportunidade de ser o 2-1, tempo normal. Mas também o Flamengo teve que marcar muito. Não é característico do Flamengo jogar com a linha tão baixa como jogou. Mas quando a gente entende que o Flamengo está no final de temporada, já os jogadores já estão com a perna bem mais cansada, é difícil para você jogar como joga normalmente, ainda mais pegando uma equipe de alto nível como é o Paris Saint-Germain. A implementar um processo certo, vai trazer algumas peças que são importantes, para mim tem que ter não uma equipe, não ter um time com 11 jogadores, mas ter uma equipe com 24, 36 ou 32 jogadores com um nível alto para que ali ele consiga fazer o rodízio ou montar duas equipes se ele quiser, aí fica a seu critério, para ano que vem diminuir um pouco esse balanço de jogos consecutivos. Então, isso tudo faz parte do processo
do planejamento do Felipe Luiz que eu falei ali em cima. Vamos para mais notícia. Já em 2026, cobiçado na Europa, Rian Roberto foi artilheiro da base do Flamengo em 2025. Atacante de 17 anos é uma das principais promessas da base rubro-negra conhece. Assim, já vem colocando que Evdaú, Jales Rian, são os dois jogadores que já estão um tempo ali no profissional. O Flamengo tem que já procurar um espaço para eles em outro clube, que o nível tá alto, tá muito alto. Com o Gaúcho entrar e assumir, como foi o caso de Vinícius Júnior, com os 44 milhões, tem que ser o melhor do mundo, com o Vinícius Júnior foi. Porque o elenco, e aquele elenco não é nada comparado ao elenco de hoje. Questão de qualidade técnica e tática. Mas não, o que eu quero dizer que não tem espaço para um cara da base entrar no Flamengo. Ou o menino é um fenômeno mesmo, entra e arrebenta, mas é muito difícil de você aquela parte de transição, entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair. Minha opinião sincera e reta, empresta ele para um clube europeu com base dele fixado 40 milhões, 50 milhões de euros. Fala, ó, é nossa joia, você quer ir para o empréstimo, você quer testar ele, vale a pena gastar 40 milhões, 30 milhões, sei lá quantos milhões de euros, o Flamengo vai querer em cima dele. É um caminho, acho que o Flamengo tem que aproveitar esse momento e vai ser esses caminhos aí, que pode dar certo. Se não der certo, traz um atleta mais experiente, mais rodado. Vou dar um exemplo, um jogador do elenco do Flamengo atual profissional, o Léo Pereira. Antes de começar, minutinho, peço perdão, espirrei. Mas o Léo Pereira, antes de voltar jogar no Atlético Paranaense, foi emprestado para os Estados Unidos, foi emprestado para Portugal, retornou, e quando retornou para o Atlético Paranaense, assumiu a titularidade, chamou do seu Flamengo, e o Flamengo contratou, e hoje ele é um zagueiro titular do Flamengo. Então isso aí, sem dúvida, você tem que dar essa rodagem ao jogador da base. Acho que o Ian Roberto pode seguir esse caminho, se tiver mesmo cobiçar na Europa, se eu ver, ser por empréstimo, falar, quer testar ele, quer levar ele para fazer um teste, um ano de teste, se ele for aprovado, você paga lá para a gente 30, 40 ou 20 milhões de euros, não sei qual é o valor que a diretoria colocaria em cima desse menino. Se não for aprovado, o Flamengo retorna com ele, ele vai ter uma bagagem já, o Flamengo testa com ele, com 17 vai estar com 18, então o menino começa a estar já rodado, isso aí ajuda muito o Flamengo nesse processo de amadurecimento. Vamos para mais notícia. Pablo anuncia receita de 2 bilhões. Não vamos deixar ninguém gastar mais que o Flamengo na janela. O presidente rubro-negro faz balanço do primeiro ano e traça as metas para as próximas temporadas. 2 bilhões o Flamengo pode entrar no mercado contratar qualquer jogador. O problema é que o jogador quer vir. Acho que o Flamengo precisa de algumas posições a qual o Felipe Luiz já está carente, então Felipe Luiz tem que repor essas peças. Para isso acontecer, o Flamengo vai ter que trazer peças de alto nível. Não adianta ser um jogador de nível baixo, ou os jogadores de seleção ou não cabe no Mengão. Acho que o Flamengo pagou com Carlinhos, tentou colocar Carlinhos aí, destaque Carioca, não aguentou pressão, não conseguiu se firmar, tentou Juninho ali do desconhecido, mas com uma promessa de ser um bom atacante, mas também não acho o seu espaço. Acho que o Flamengo hoje o Flamengo tem que ser certeiro, ou vai pagar caro
quando tem um jogador à altura. Mais duas para fechar. Para mim, eu considero a renovação com o Felipe Luiz bem encaminhada. É o que eu falei, acho que é questão só de assinar contrato. Não é ter sido o Felipe Luiz deixar o Flamengo nesse momento. Para mim, na minha análise e visão, eu acho que o Felipe Luiz quer ficar no Flamengo bastante tempo. E a última, para fechar, Tupi volta para o Quatati Castellanos da Lazio. Eu já assisti o vídeo desse jogador no YouTube. Para mim tem muita qualidade. É um jogador guerreiro, aquele atacante esperto, lutador, que me agrada muito. Acho que é um bom nome sim, para o Flamengo, para ser ali dividir com o Pedro a questão de ser titular do Flamengo. Ah, mas e o Bruno Henrique? O Bruno Henrique pode também ser 9 ou pode jogar aberto pela esquerda ou pela direita. Isso aí quem vai decidir é o Felipe Luiz, com a comissão técnica. O Felipe Luiz foi muito correto esse ano, sendo muito sincero em suas entrevistas, falando que no treinamento ali, o que chama a atenção dele, ele põe em campo questão de disposição, questão de vontade, questão de entender o que o Felipe Luiz passou em campo. Isso aí resume muito para dizer quem vai jogar ou não no time do Flamengo. Peço perdão novamente. E para fechar, fecho agora o análise falar comigo, Eduardo, mas eu volto com uma nova, se Deus quiser.